A segunda carta de Pedro. Ela é dirigida à mesma rede de igrejas da primeira carta de Pedro, e provavelmente foi escrita no mesmo local em Roma. Pedro se torna ciente do fato de que morrerá em breve. E a evidência que temos da tradição antiga é que Pedro foi executado pelas autoridades romanas durante o reinado do imperador Nero. E então essa carta atua como um discurso de despedida de Pedro. Ele começa por oferecer um desafio final, que os seguidores de Jesus devem ser pessoas que nunca param de crescer. E esse desafio é seguido por dois avisos finais sobre um crescente número de mestres corruptos que estão desencaminhando os cristãos nessas comunidades da igreja. Primeiro, pelo seu modo de vida corrupto, e segundo, pela sua teologia distorcida. Por toda a carta, Pedro combate as acusações feitas por esses mestres contra si próprio e contra os outros apóstolos. E o objetivo de Pedro é reestabelecer a confiança e a ordem para essas comunidades da igreja. Pedro, então, começa lembrando essas igrejas que, através de Jesus, Deus convidou as pessoas a participarem na sua própria natureza divina. Isso é, para partilhar da vida eterna e do amor do próprio Deus, o que é impressionante. E isso requer uma resposta de uma vida inteira. Aceitar essa dádiva significa estabelecer um compromisso para o desenvolvimento dos mesmos traços de caráter que marcam a natureza divina do próprio Deus. Pedro lista aqui 7 que se devem almejar. E a característica final que engloba e completa todos os outros é o amor. O que, segundo Jesus, significa devotar-se ao bem-estar do próximo, não importando o custo ou o retorno. Amar, segundo Pedro, é compartilhar da vida do próprio Deus. Pedro, em seguida, declara o objetivo da carta. Ela atuará como uma crônica dos seus ensinamentos para serem transmitidos às próximas gerações, pois ele não estará vivo para fazê-lo em pessoa. Então, antes de morrer, ele deseja abordar essas objeções e acusações feitas pelos mestres que distorcem os ensinos de Jesus e dos apóstolos. Pedro, então, aborda uma acusação reproduzida por céticos presentes e futuros, ou seja, que ele e os apóstolos teriam inventado tudo isso sobre Jesus ter ressuscitado dos mortos e ser o rei do mundo. Jesus não vai realmente voltar um dia. Pedro oferece o seu depoimento como testemunha ocular do poderoso momento de transformação de Jesus na montanha. Lembre-se da história em Marcos, capítulo 9. Os apóstolos viram Jesus ser exaltado como rei, e a sua ressurreição significa que ele está vivo como rei e voltará para salvar o nosso mundo um dia. E então, o futuro retorno de Jesus para trazer o reino de Deus cumprirá com o que todas as antigas escrituras têm apontado todo esse tempo. As palavras dos profetas do Antigo Testamento não são fantasias inventadas. Em vez disso, o próprio Deus falou conosco por meio dessas palavras humanas da Escritura e através do humano Jesus. Então, Pedro continua abordando as ameaças apresentadas pelos líderes corruptos da igreja, e ele se concentra em mais objeções que eles apresentam. Primeiramente, esses mestres negam a ideia de um acerto de contas final, do momento em que Deus responsabilizará todas as pessoas pelas escolhas que fizeram. E essa negação é o que, convenientemente, permite aos mestres ignorar os ensinos de Jesus a respeito de dinheiro e sexo, porque eles lucram absurdamente ensinando nas igrejas sem mencionar o fato de que estavam dormindo com todo mundo por aí. Entretanto, Pedro lembra aos seus leitores que Deus pode e irá confrontar a rebeldia com a sua justiça. Ele recorda 3 exemplos antigos quando Deus fez isso. Primeiro, ele menciona a história sobre os filhos de Deus em Gênesis 6, como foi interpretado em uma obra judaica popular da época chamada Primeiro Enoque. Primeiro Enoque diz que os filhos de Deus são anjos rebeldes que passaram dos limites e dormiram com mulheres, merecendo assim o julgamento de Deus. Pedro, então, traz à tona as histórias do dilúvio antigo e de Sodoma e Gomorra. Nos 2 casos, ocorreu uma rebelião que levou ao julgamento divino. Contudo, Pedro diz, Deus sempre foi fiel para libertar seu povo e usa a história de Ló como um exemplo.